Uma menina de 8 anos é levada ao pediatra devido a um quadro de diarreia crônica com duração de aproximadamente 2 meses. Então, acho que já vale a pena sublinhar ali, diarreia crônica, né? 2 meses. A mãe relata fezes volumosas e espumosas de odor fétido, além de episódios de dor abdominal intermitente e distensão abdominal. A criança também apresenta fadiga progressiva e perda de peso. Então, vamos lá. Fezes volumosas, espumosas, distendor abdominal, distensão abdominal, fadiga progressiva, perda de peso significativa nesse período. A mãe nega episódios de febre, vômitos, hematemes e o contato com pessoas doentes, ou seja, é alguma coisa dela, né? Ali. A alimentação da criança inclui derivados de leite, pães, massas, frequentemente. E a mãe relata que os sintomas parecem se agravar após as refeições. História clínica adicional. A criança nasceu a termo com desenvolvimento neuropsicomotor dentro dos marcos esperados para a idade. Não há histórico familiar de doença gastrointestinal conhecidas, mas a mãe menciona episódios de diarreia frequente durante a sua própria infância. Então, o exame físico, ela tá com peso no percentil 10, uma queda significativa nos últimos meses, a altura no percentil 10, um estado geral que a criança é alerta, mas com fáceis de cansaço, pele seca, presença de quelite angular e sinais de hipovitaminose. O abdômen é distendido com aumento dos ruídos hidroaéreos sem visceromegalias. O sistema músculo-esquelético, ela tem um discreto afinamento muscular e diminuição do panículo adiposo. De laboratório, ela tem uma hemoglobina de 10, com valor de referência sendo maior que 11, então está baixo. Um ferro sérico de 40, valor de referência de 50 a 120. Uma albumina de 3,2, o valor de referência de 3,5 a 5, está diminuído. Um teste de gordura fecal aumentado. E ela tem o anticorpos antitransglutaminase IgA em análise. E aí, vamos ver as perguntas ou vocês já querem ir dando alguma ideia? Então, quer ver as perguntas, Beth, para a gente direcionar? Vamos lá. Qual é o diagnóstico mais provável? Explique os mecanismos envolvidos no quadro clínico. Então, gente, alguém arrisca um diagnóstico para essa criança? Doença celíaca. Uma doença autoimune que se manifesta quando o organismo ataca as próprias células intestinais devido à intolerância ao glúten. Intolerância à lactose, não. Gente, esse é um quadro de doença celíaca mesmo, tá? Ela é uma enteropatia autoimune, né? Que é desencadeada pela ingestão mesmo do glúten, né? Então, você tem a gliadina, que vai entrar em contato com a mucosa intestinal e vai fazer uma resposta ali, mediada por linfócito T. E isso vai levar a uma inflamação crônica, achatando as vilosidades, né? E isso vai levar a má absorção de nutrientes, que vai explicar a diarreia crônica, com fezes volumosas e gordurosas, os sinais de hipovitaminose, né? E baixa ferro, e as manifestações sistêmicas, como fadiga, anemia, alteração cutânea, né? E ela fica distendida por conta dos carboidratos não absorvidos. Exatamente, ela faz uma síndrome desabsortiva, né? Com inflamação ali da crônica, né? E atrofia das vilosidades. Então, qual é o diagnóstico mais provável e o mecanismo envolvido? Então, o diagnóstico é doença celíaca
E o mecanismo é a enteropatia autoimune desencadeada pelo contato ali da gliadina do glúten com a mucosa intestinal, né? É, Vamos ver a resposta, Beth? Vamos lá. Então, o diagnóstico doença celíaca e o mecanismo é isso. Doença é uma enteropatia autoimune desencadeada pela ingestão do glúten em indivíduos que têm geneticamente predispostos, né? Vocês querem voltar alguma coisa da história, gente? Ou tá bem característica? Acho que essa é uma história bem característica. Eu acho que esses casos grandes são mais importantes para a gente sublinhar as palavras-chave, né? É, Então, o contato com a gliadina, com a mucosa intestinal, desencadeia uma resposta imune mediada por linfócitos T, levando à inflamação crônica e atrofia das vilosidades intestinais. A destruição da mucosa causa má absorção, que nem a Dora falou aí, síndrome desabsortiva de nutrientes, explicando a diarreia crônica, né? Com fezes volumosas e gordurosas, e o déficit de absorção de ferro e vitaminas lipossolúveis leva a manifestações sistêmicas como fadiga, anemia e alterações cutâneas. E a distensão abdominal ocorre devido ao acúmulo de gases, secundária à fermentação de carboidratos não absorvidos. É, Quer falar alguma coisa, Beth? Quer voltar? É importante essa resposta, gente. Então, assim, Paty, depois aí me ajuda tecnicamente, mas é uma aula que você tem que dar em relação à doença celíaca. Quando ele pergunta do mecanismo fisiopatológico, você tem que explicar todos esses detalhes. Não adianta a gente Passo ser a passo. exatamente. Vocês percebem que um item vai complementando o outro e você vai explicando toda a patologia? Então, é isso que é importante de vocês lembrarem na hora da prova. Se vocês forem rasos, então, vou pegar o exemplo da Isadora. Pode causar uma síndrome desabsortiva. Como? Por quê? Né? Então, assim, a gente tem que chegar a esta causa. Então, o que que é importante nessa questão? Vocês treinarem como redigir. E aí, aqui eu já vou dar um spoilerzinho do que a gente. Eu vou pedir lá no grupo o que vai acontecer na próxima semana. A gente gostaria de corrigir algumas questões de vocês, tá? Vocês não precisam se identificar, não, que eu sei que vocês morrem de vergonha de colocar as coisas de vocês ali, mas eu gostaria que vocês me mandassem as respostas de vocês, para vocês saberem como vocês estão redigindo, né? A gente está chegando aqui na metadezinha ali da nossa aula, das nossas aulas, e agora vocês precisam se colocar à prova. É na experiência agora com a avaliação que vocês vão conseguir ter o retorno de como vocês estão se saindo, tá? Então, questões como essa faz com que vocês aprendam a dar uma aula daquilo que vocês estudaram. E não existe método melhor de processo cognitivo do que esse, tá? A gente ensinar aquilo que a gente acabou de aprender, tá bom? Então, acho que esse exemplo aí da resposta, né, Paty, eu acho que ela é fundamental para que você explique esse mecanismo de uma maneira didática, técnica, né, e completa. Tudo bem, Isso. gente? Vocês entenderam Tá? ali a importância dessa resposta? Grupo, vocês estão aí comigo? Vamos lá para dois. Está todo Sumiram mundo todos? quieto, todo mundo Sumiram. foi embora. Então tá bom. Então vamos lá, Paty. Então, vamos lá. Quais exames complementares são essenciais para o diagnóstico? Justifique. Então, a gente vai botar o que, que tem que ser feito e como é que o problema é o espaço. É o É, espaço para escrever, eu acho que ali na plataforma, né? Amanhã eu já estou resolvendo isso com o pessoal do suporte, tá? Justamente por conta desse desafio que eu quero dar para vocês a semana que vem. Também já tiveram alguns alunos fazendo isso e eu já vou tentar resolver isso, tá?
Vamos lá, o Elon já botou que é uma biópsia intestinal, né? E que mais? Qual outro que a gente precisa? Anticorpo antitransglutaminase A. Então, um antiendomísio também pode ser feito e tem um antigliadina também, mas o mais importante é esse antitransglutaminase A, né? E o que ele é importante? O que a gente tem que fazer? Às vezes ele vem negativo porque a criança tem junto uma outra coisa. O que a gente tem que pedir quando a gente pede ele? Então, vamos lá, é uma mediação por IG, ele é mediado por IgA. Então, se a criança tiver uma deficiência, exatamente, Elon, se ela tiver uma deficiência de IgA total, esse exame pode ser negativo, mesmo com a criança tendo doença celíaca, tá? Então, ele é muito sensível e específico para a doença celíaca, mas deve ser dosado junto com a IgA total para excluir deficiência de IgA, tá? É, E a biópsia intestinal, Elon, como é que a gente faz essa biópsia? A gente faz através de uma endoscopia, né? Em que você vai ali biopsiar o intestino delgado, principalmente ali a parte exatamente, o intestino delgado, vai tentar pegar pelo menos mais 4 fragmentos ali, principalmente do bulbo, né? E vai avaliar o grau de atrofia vilositária, né? Para você ver e confirmar usando a classificação de Marsh, segunda porção do duodeno, isso aí. Tá? E aí, o que que a gente vai fazer, gente, que é importante? Que todos esses exames sejam feitos com a criança exposta ao glúten, tá? Então, mantendo a exposição ao glúten. Dá uma vontade de falar para a mãe, para a família, para de dar glúten, e aí a criança melhora e o intestino vai melhorar, vai ficar tudo lindo, né? E aí, quando voltar o glúten e você tirar o glúten de uma pessoa a vida toda, a gente tem que ter um diagnóstico bem certeiro, né? Certo? Vamos botar aí o gabarito, Beth? Vamos lá. Então, dosagem de anticorpo antitransglutaminase, IgA. Tem uma sensibilidade e especificidade maior que 90% e deve ser solicitado em conjunto com a dosagem de IgA total para excluir deficiência de IgA. E a endoscopia digestiva alta com biópsia do adenal, que vai avaliar o grau de atrofia vilositária, hiperplasia de criptas e infiltração linfocitária, confirmando o diagnóstico, utilizando a graduação de Marsh, que vai dizer quanto da mucosa está lesada. Vamos lá para a próxima? Descreva 3 abordagens terapêuticas iniciais para o manejo desse caso. Então, após a confirmação, né, do caso, a gente vai fazer o quê? O que que a gente vai fazer para essa criança? Dieta isenta de glúten, certo? Então, a gente vai tirar tudo que tenha trigo, cevada, centeio, né? e, e tomar cuidado com aqueles alimentos ultraprocessados que podem ter reação cruzada ali, né? E até mesmo utensílios, né? É, ó, correção das diferenciais das deficiências, né? Então, a gente vai correção das deficiências nutricionais, suplementando ferro, né? Administrando as vitaminas A, D, E, K, tá? Corticoide não usa corticoide não, Laís, tá? E o que mais que essa criança vai precisar, gente?
corrigir ferro, anemia ferropriva, exato. Então, suplementação de ferro. Então, a gente vai corrigir as deficiências nutricionais. E é uma criança doente, com dor, que não vai poder comer um monte de coisa, né? Que vai ter uma doença crônica para a vida. O que que a gente precisa? Apoio psicológico, né? Precisa de um nutricionista, então, um acompanhamento multidisciplinar para vê-la como todo, né? É, então, gastro, nutricionista, pediatra, né? É, para essa família ser orientada ali da importância da adesão à dieta, né? É tão ruim que a criança mesmo já sabe, ela nem come, porque ela sabe como ela fica depois. Então, vamos ver a resposta? Então, vamos lá. Dieta isenta de glúten, retirada de alimentos que contenham trigo, cevada e centeio. Evitar contaminação cruzada com glúten em utensílios e alimentos processados, né? Correção das deficiências nutricionais. Então, ferro, né? Suplementação de ferro em caso de anemia, que ela tem, né? E a administração das vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K. E que mais? Acompanhamento de multidisciplinar, né? Envolvimento de gastro, nutricionista, pediatra, psicólogo e educação dos familiares sobre a importância de adesão à dieta, né? Questão longa essa também, né, Beth? Tem mais alternativa ainda. Tem mais uma? Ah, eu estou sempre querendo acabar as questões. Tem mais? Explique a importância do acompanhamento nutricional e seus benefícios nesse caso. Então, gente, é uma criança que está desnutrida, né? Está lá no percentil 10 com a gordura, né, escassa. Então, por que que é importante acompanhar nutricionalmente com a nutricionista, né? Eu acho que esse aqui é acompanhamento nutricional ou com nutricionista, não sei. Nutricional e nutricional mesmo, né? Então, para alívio dos sintomas, né? Então, você tem que ter ali, recuperar o peso, né? Aliviar os sintomas. Então, é importante a recuperação desse intestino, né? Uma nutrição, nutrição adequada. O que mais que a gente tem que fazer? Melhorar a qualidade de vida, o desenvolvimento. Isso aí, né? Lembrar que, né, você pode reduzir as complicações, né? Osteopenia, osteoporose, né? O bem-estar em si pela anemia, né? É, é importante também monitorar essa adesão, né? Então, tem que ensinar a família a olhar os rótulos, falar de contaminação cruzada e de tempo em tempo tendo esses encontros para ajustar aí essas necessidades nutricionais e dar opção mesmo para a criança se alimentar, né? Orientar mesmo o que que pode comer, como é que come, né? Vê a resposta? Então vamos lá. Prevenção de complicações nutricionais. Então, garantia de ingestão adequada de micronutrientes essenciais para o crescimento e desenvolvimento. Redução de risco de osteopenia, osteoporose por deficiência de cálcio, vitamina D, né? Dois, monitoramento da adesão à dieta isenta de glúten. Então, ver com a família, educação da família sobre rótulos e contaminação cruzada, avaliação periódica para ajustes nutricionais. E melhorar a qualidade de vida dessa criança, né? Reduzir os sintomas e recuperar o peso, melhorar a disposição e bem-estar.